Agora tá gravando. Kellen, pode falar. É uma pergunta, um comentário. Silvia, naquele livro que que eu li sobre os tambores, fala sobre isso também, não fala? Acho que Sim, na hora que você estava falando, eu comecei a ver certinho, de acordo com sim. esse texto. O Tambores de Angola é um dos primeiros livros, né, do Roberto Peixoto, né, que traz exatamente através do espírito Ângelo Inácio, que é um dos espíritos estudados aqui por esse autor, né, por esse professor de história, esse historiador. Então, ele é uma das primeiras, ele, na verdade, ele é a primeira obra, né? Quando a pessoa está tendo contato a princípio com a Umbanda, geralmente é a obra recomendada para eles poderem entender o que acontece, né? O Erasmiro, aquele jovem rapaz, na situação de obsessão nas quais ele até acamado ficou, ele saía de si, né? Para quem lê o livro aí, percebe o tanto que as entidades das trevas traziam esses processos obsessivos de forma, assim, extremamente eficaz, né? Até o ponto que ele conseguiu ser ajudado e aí participar dos trabalhos, né? Se permitiu-se ali ao tratamento para poder melhorar-se, porque senão ele seria assim um reles mortal ali nas mãos desses magos. Muito boa a sua observação. Essa parte que a Nayana leu, pessoal, ela traz para a gente, não seria um método comparativo, mas, assim, explanatório, né, das técnicas, da diferença da ciência kardecista, ciência umbandista, né, se assim podemos dizer. Geralmente, durante os processos de trabalho de desobsessão na linha de Kardec, os espíritos que ali estão, né, que ali se manifestam, eles têm uma moral um pouco, digamos, maior do que aqueles que se manifestam nos terreiros umbandistas. Esses da Umbanda, né, que se manifestam nos trabalhos, nos atendimentos de Umbanda, eles são muito rebeldes, muitas vezes despersonificados, animalescos, né? E não conseguiriam, apenas através de um diálogo, que até foi comentado na semana anterior, sobre quando os guardiões, quando os espíritos estão ali numa tentativa amigável, né, de tratar aquele espírito que está em sofrimento e fazendo o outro sofrer. Muitas vezes eles são extremamente rebeldes, e as armas, entre aspas, né, as ferramentas que a Umbanda utiliza com a sua ritualística própria, seja através dos rituais, da defumação, né, das orações, enfim, dos banhos, através para poder combater esses espíritos que são mais rebeldes, mais difíceis de acessar, com uma moral ainda muito aquém daqueles que se manifestam nos centros kardecistas, e através do diálogo, né, da doutrina ali, ele consegue compreender e seguir seu caminho. Essa parte da apometria, ela não cita muita coisa, assim, só fala que é uma técnica, né? A apometria quer dizer além das medidas. É uma ciência que trata das questões que envolvem o transporte do corpo perispiritual para poder ser tratado, né? Como se fosse uma técnica de desdobramento. Aí eles explicam que os médios, quando estão desdobrados, né, através dessa técnica antropométrica, eles atuam como se fossem espíritos desencarnados, porque eles estão no plano espiritual, né? O corpo se encontra ali, isso acontece muito em sono. As pessoas, nossa, parece que o meu corpo saiu meu espírito saiu do corpo. A gente tem essa capacidade aí, né? De sonhos lúcidos, enfim, durante a noite. Muitas pessoas têm isso. E, e aí eles falam, né, que mais para frente vai falar um pouquinho da energia do ectoplasma, que é aquela energia que somente nós encarnados produzimos. E os desencarnados, né, os espíritos que estão em desalinho, eles precisam desse ectoplasma para poder desempenharem suas ações.
né? Eles utilizam ali da nossa energia para poder desestabilizar e, assim, fazer com que essas organizações se tornem cada vez mais parasitárias. E aí eles vão fazer, né, armas, vão fazer aparelhos, vão fazer construções, tudo através dessa energia que a gente produz, né, que muitas vezes é produzido através dos nossos vícios, através dos nossos pensamentos, através das vibrações que nós deixamos, né, nós como encarnados, deixamos com que nos afinizemos de forma equivocada com o baixo astral. Aí tem esse trechinho, né, que traz, ó, o ectoplasma é a substância mais almejada e que maiores disputas gera no umbral inferior. É o fluido denso que conseguem coletar, moldando-os às suas finalidades destrutivas. Para tanto, além dos despachos com sangue quente derramado e abundante, desse combustível plásmico se utilizam de encarnados como hábeis manipuladores de fantoches. É importante a gente ressaltar que essa ritualística envolvendo sangue, sacrifícios de animais, ele não condiz com aquilo que nós acreditamos como Umbanda, como a função dos Exus, né, da Terra. Mais para frente a gente vai poder falar um pouquinho sobre tanto que o Exu, infelizmente, foi ridicularizado por conta dessa matriz, já te passo a palavra, Dora, por conta dessa matriz africana, indígena, e infelizmente muitos lugares, muitos centros de Umbanda, que na verdade não é Umbanda, né? Muitas vezes trata-se de Quimbanda, são exatamente quando possuem os quiumbas, os obsessores, os eguns, se aproveitam e enganam as pessoas, né? No sentido, bom, aquela entidade está pedindo tal coisa para mim, está querendo que eu faça aquilo. Não, não é bem assim. A gente precisa ter sempre em mente que o Exu ele vai ser o protetor, o guardião. Ele que dá o respaldo, nossa aliança, nosso alicerce ali de proteção. Pode falar, Dora. Ô, Silvia, só uma perguntinha aqui. O ectoplasma, ele já é natural, lógico, provavelmente a gente já nasce com ele, mas ele se desenvolve com o decorrer da nossa maturidade, exemplo, através da alimentação, através das questões morais, através do seu convívio assim, em sociedade. Ele se desenvolve com esse tempo, Sim. aumentando, ou também ele pode diminuir quando eu tenho alguma doença, alguma coisa? Exato, o ectoplasma ele vai sofrendo alterações né, ao longo da vida, à medida que nós crescemos, né? O ectoplasma de uma criança vai ser mais puro, menos denso do que de um adulto que já tem suas experiências, já tem seus processos ali, suas vicissitudes. Então, e ele é passível de alteração. Ao passo que a gente pega, assim, o ectoplasma de uma pessoa que tem um vício em determinada substância psicoativa é diferente de uma pessoa que tem uma alimentação frugal, né, não tem vícios. Então, a questão da energia, né, da densidade energética dessa substância, ela é passível de alteração, sim. Quer continuar lendo, Dorinha? Deixa eu ver se tá, todos Ou esses mal? elementos, Isso. todos esses elementos formam um discurso racionalizante que procura depurar as práticas umbandistas, atribuindo a ela, o que vem depois? Aspectos positivos? Isso. Apenas aspectos positivos. Os autores ampliam, assim, a lógica por trás dos despachos realizados a determinados espíritos, como forma de lhes pagar por serviços realizados contra terceiros. Como é comum em muitos terreiros, tais pagamentos iriam para os magos negros, espíritos trevosos que se utilizam até mesmo de avançados aparelhos tecnológicos astrais, como aparelhos parasitas no sistema nervoso, etérico e instrumentos para provocar doenças as mais variadas. Tais aparelhos são desenvolvidos em modernos laboratórios, construídos de matéria astral
nos planos inferiores do mundo astral, chamadas pelos autores de bases de organizações trevosas. Isso, aí ele traz para a gente nesse próximo trechinho, né, como que é o laboratório, né, o local de criação das quais o processo caritativo é extremamente desinteressado, né, são médiuns que vão mercantilizar, infelizmente, a sua mediunidade, como se fosse um simples, mero balcão ali de escambo, e esses locais, eles, infelizmente, são centros de pesquisa no astral de grande porte e que possuem muito poder, porque os magos negros ali, os chefes, os guias, né, das trevas, eles não são tolos, eles não são assim bobos, eles são extremamente inteligentes. E isso faz com que a ação deles seja alimentada, né, seja sutil, e eles vão vampirizar, eles vão fazer com que as tropas deles cheguem e possam, assim, destruir centros espíritas, destruir cidades, a humanidade como um todo, né? E pode continuar aí, os autores. Espera aí, Dorinha, deixa eu só baixar aqui. Os autores procedem, assim, a um discurso cientificizador das práticas afro-brasileiras. O conceito de magia, já tradicional para explicar as práticas umbandistas, é sobreposto a ideias como a de energias e vibrações, que seriam manipuladas pelos magos no intuito de atingir seus objetivos. A própria ideia de mago é sobreposta uma à outra, a de cientista capaz de manipular essas energias em modernos laboratórios, criando, inclusive, desenvolvidos artefatos científicos para prejudicar os espíritos encarnados. Portanto, portanto, é porque está tampada aqui, eu não vejo. Isso. Há, portanto, na fala desses autores, a sobreposição dos discursos religiosos e científicos, criando associações como magia e energia, mago cientista. Os próprios autores reconhecem essa sobreposição de discursos, ao afirmarem que aquilo que no passado se denominava magia, hoje se diz ciência. A palavra cientista substitui a terminologia magista. Ou seja, pode subir, Silvio. Só um minutinho. Ou seja, estudioso da magia. N. Inácio. Aí aqui eles vão trazer, pessoal, que assim, essa realidade das trevas, infelizmente, não tem condição, né, de ser combatida apenas com um pensamento positivo, com os rituais de desobsessão kardecistas, com orações, com os elementos que a gente tem, né, com as ferramentas que a gente tem. Eles vão requerer mais técnicas de incisivas, de combate, assim, chegando o corpo a corpo, né, nas quais o Exu, com a sua função de proteger, de trazer a guarda, né, de ser o guardião, com milhares ali de falangeiros, de tarefeiros do bem, a combater aquele exército trevoso, e assim conseguir, né, realizar as atividades. A gente percebe em vários trabalhos que a gente acompanhou que em um dado processo obsessivo ali muito conturbado, um guardião está ali, né, na tratativa, na busca de diálogo, né, tentando ali fazer com que aquela entidade maléfica possa deixar com que aquele irmão siga em paz, e muitas vezes ele não está sozinho. Tem outros 2, 3 guardiões ali, né? Digo assim, médiums que estão com seus guardiões, porque a gente sabe que a equipe é gigantesca. Então, é um combate, né? Eles vão ali enviar as tropas de choques para poderem, sim, ter esse enfrentamento. E aí, mais à frente, eles dizem assim, ó, segundo mais, eu vou ler esse trechinho para vocês. E Ramatiz,
A proteção dos filhos de terreiro é constituída por verdadeiras tropas de choque, sob o comando de chefes experientes e decididos, conhecedores profundos da manha e astúcia dos magos negros. Tais guardiões seriam os Exus e Pombagiras, aos quais Ramatiz dedica um longo capítulo para explicar as funções. Como eu disse, pessoal, esse artigo é um compilado, assim, é bem resumidinho, para a gente poder desmistificar, para a gente poder trazer um pouco de orientação sobre a função, né, de Exu e de Pombagira aqui no nosso trabalho. Então, existem várias obras, muitas mesmo, principalmente desses autores, do Norberto e do Robson. Mais adiante aqui, pessoal, vamos ver. Esse trecho, essa citação que está menorzinho. Muitos do próprio culto confundem, do próprio culto, percebam. Então, assim, da categoria das religiões africanas, né, de matriz indígena, confundem os Exus com outra classe de espíritos, que se manifestam à revelia em terreiros descompromissados com o bem. Esses espíritos, com aspectos os mais bizarros, que se manifestam em médiums, são, na verdade, outra classe de entidades. Espíritos marginalizados por seu comportamento ante a vida, verdadeiros bandos de obsessores, de vadios, que vagam sem rumo nos subplanos astrais e que são, muitas vezes, utilizados por outras inteligências, servindo a propósitos menos dignos. Infelizmente, pessoal, temos muito dessa banalização, né, do Exu, da Pombagira, eles serem considerados com vocabulário impróprio, entidades inferiores, vampirizadoras, e não é nada disso, né? Pombagira muitas vezes de forma inescrupulosa comparada a meretrizes, a prostitutas, não é isso. Recentemente eu fiquei sabendo de duas crianças, uma idade entre 6 e 7 anos, que passaram por um caso de violência física em nome de Exu. A mãe dessa criança, de uma delas, cortou a perna, sugou o sangue dela, e a criança, ao relatar esse caso no conselho tutelar, ela trouxe que não foi a mãe dela, que foi o Exu Caveira. A criança passou uma situação, uma circunstância de violência física, psicológica, religiosa, e, infelizmente, reportando esse diálogo, esse fato. Não foi Exu Caveira. Isso, minimamente, um quiumba, né, um egum, uma entidade que estava, possivelmente, essa mãe dessa criança estava incorporada com algum obsessor, e aí ali foi dito isso. Mas isso traz muita tristeza para nós, umbandistas, né? Pois as dúvidas em âmbitos religiosos, né, de forma geral, o preconceito ainda é muito grande. E aí, infelizmente, dentro de vários centros, né, existem ritualísticas que permitem ou que, infelizmente, assim, se afeiçoam com esse tipo de prática, né? Eu não sei detalhes dessa história, foi só um comentário para vocês perceberem que esses estereótipos, né, associando os Exus a seres infernais, assassinos, eles muitas vezes trazem prejuízos para os outros ali, trazem medo, né? As pessoas ficam com dificuldade em confiar. E, na verdade, quem sabe, né? Tanto que o Exu, ele traz o amor, ele traz a proteção, da forma deles, né, da maneira deles, com uma temperança ali muito forte, né, e espíritos assim é o que traz nesse próximo trecho que a gente vai ler. Quiumbas seriam utilizados nos rituais de magia negra, realizados em terreiros que pretendem se fazer passar por umbanda, mas que, na verdade, são de quimbanda. Para os autores, os trabalhos de quimbanda são trabalhos realizados para prejudicar a outras pessoas, associados aos rituais de magia negra. Aí aqui ele vai fazer esse comparativo, né, da diferença de um médium umbandista com um médium quimbandeiro. O médium umbandista, ele vai praticar o bem. O quimbandeiro, ele vai querer a prática do mal.
O umbandista, ele é intérprete da linhagem angélica. O quimbandeiro, ele vai ser intérprete da linhagem diabólica, né? Feiticeiro. Pode falar, Nana, por favor. Silvinha, só para comentar que eu, eu penso, né? Isso é um pensamento pessoal meu, sobre essas questões relacionadas, né? A quantidade de desinformação que existe sobre Umbanda, né? Sobre espiritualismo em geral, mas sobre Umbanda ainda mais, porque a Umbanda tem uma coisa meio mística, né? E como o misticismo é uma coisa muito presa, muito arraigada ainda na gente, afinal de contas, nós somos é, dotados, né, mais uma vez, dessa questão da fé, de buscar explicar as coisas com respostas místicas, né? Então a gente tende a fantasiar, a gente tende a apreciar o que é místico. Isso é quase que normal, inerente aí do ser humano. Eu acho que anda meio junto com a fé, assim, a gente tem esse costume, né? E a Umbanda, então, traz essa questão do misticismo. E através desse falso misticismo que existe por trás, né, aproveitou-se muito disso para, inclusive, conseguir pôr em prática vários e vários planos das trevas, né? A quantidade de desinformação que as trevas conseguem trazer através dessas supostas umbandas e a quantidade de desserviço, né, que são realizados através dessas práticas aí, né? A gente vê muito, agora com o Instagram, com a internet, o TikTok, tanta coisa que a gente vê que eu vejo sendo isso, assim, um trabalho muito bem arquitetado das trevas para realmente desestabilizar e derrubar as crenças, né, espiritualistas, porque sendo o espiritualismo o futuro das religiões, né, não a religião do futuro, não estou nem falando de espiritismo nem de umbanda, estou falando de espiritualismo, a crença na espiritualidade, a crença na reencarnação, sendo esse o futuro das religiões, para as trevas assim, agir no espiritismo, agir na umbanda, agir no espiritualismo em geral, de modo a trazer o desrespeito, de modo a trazer o descrédito, né? É um trabalho, assim, fantástico, né? Para eles é um prato cheio. E aí eles encontram nesse misticismo que as pessoas incentivam tanto, essa coisa, essa facilidade, né? E as pessoas buscam resolver os seus problemas com uma magia, né? Seria muito legal se a gente tivesse um caminho facinho para você resolver um problema. E aí, quando vem uma pessoa e te apresenta uma solução, faz o despacho para fulano de tal, que vai dar certo, seu problema vai ser resolvido, e aquilo ali realmente traz uma resposta, porque a gente sabe que intenção é muito poderoso. E aí, aquilo trazendo uma resposta para a vida da pessoa, a pessoa se envolve naquela magia da coisa e pronto. É um que já foi arrebanhado. Sim. E eu fico realmente preocupada com a quantidade de desinformação, né? Acho que o papel de quem conhece um pouco mais é tentar informar. E eu falo conhecer um pouco mais, não é conhecer a fundo, não. É quem sabe a verdadeira Umbanda mesmo, quem sabe um pouquinho o que é. É tentar prestar essas informações. Exato, porque o desserviço, infelizmente, é muito grande. Obrigada, Nana, pelas suas palavras. Vamos dar uma adiantada aqui, pessoal. Mais uma vez, eu vou disponibilizar esse artigo. Recomendo que todos vocês possam ler, porque ele é fantástico. Finalizando aqui, os autores trazem que os espíritos que trabalham na linha vibratória dos Exus, eles são aqueles verdadeiramente agentes verdadeiramente mágicos, no sentido de trabalhar com a magia, com as questões envolvendo as formas místicas. E eles fazem o serviço de segurança, né? Eles são os guardião-chefe de casas. Eles vão evitar que aqueles espíritos trevosos atrapalhem o andamento ali dos trabalhos, a força da casa,
né? Eles vão atuar de forma, assim, incessante no combate a esses magos negros. Eles vão desmanchar, neutralizar trabalhos de magia negra, desfazer formas, pensamentos mórbidas. Às vezes a pessoa chega num processo obsessivo tão grande que ela não consegue identificar se é ela ou se é o obsessor que está pensando, né? Vão reter os espíritos e as organizações trevosas que estão ali tentando desfazer os pensamentos, né? O bem. Existem espíritos que tentam agir de forma parasitária, né? Aí os Exus, eles vão retirar esses parasitas, vão reconfigurar ali a estrutura do centro de força dos espíritos, do espírito, né? Do consulente. Eles vão desintegrar feitiçarias, eles vão quebrar pontos de força nociva, pontos de força negativas, que geram um desequilíbrio, trazendo então um restabelecimento, né, trazendo um socorro, um acolhimento, um amparo, e assim podendo revitalizar a pessoa para que ela saia ali desse processo obsessivo importante. Fala um pouquinho dos Exus, dos orixás. Descrição das entidades do astral, né, dos Exus, reflete sua natureza militar, no sentido de soldados, de guerreiros, né? Aqueles que possuem a faculdade da clarividência, né, de poder ver ali, muitas vezes relatam. Aqui nesse trecho fala, uns inclusive utilizam um uniforme militar de um tipo futurista, né, que funcionaria como se fosse um defletor energético, permitindo ao guardião que não seja identificado pelas entidades das trevas. Isso é muito bacana, né? E que ele tem a responsabilidade de combater, tornando invisível a estas entidades e permitindo, assim, cumprir a missão junto aos locais onde eles se encontram. Aí traz a descrição, né, que é um militar que demonstra respeito, inspira autoridade. Tudo indica que o espírito que está diante, né, desse relato aí do Ângelo Inácio é um cavaleiro em seus modos, embora firme e cheio de decisão e que não permite vacilações. Alto, magro, esbelto, de veste com um traje que tem uma capa até os tornozelos. Ele tem toda essa indumentária e segura uma espécie de lança, que absolutamente não combina com aquele traje, mas que deve ter alguma finalidade, né? E aí, para finalizarmos aqui, pessoal, as principais, né, funções ali do Exu é a proteção, seja da própria guarda, seja de uma casa inteira, né? Eles são os guardiões, eles vão lutar ali contra os magos negros, contra aqueles que agem, né, de forma a espionar a terra. E a principal diferença, né, dos Exus da corrente umbandista do bem é que não existe, não tem mais possibilidade da prática no mal, né? Isso a gente falou aqui agora há pouco, são quimbandeiros. Os Exus, eles são agentes que atuam na lide contra essas energias deletérias, contra esses combates, contra esses processos obsessivos muito importantes. E eles agem de forma, assim, direta, né? Eles vão enfatizar que o caráter de proteção do Exu, ele é muito maior, ele vai te revigorar, ele vai te dar força, porque não é infelizmente, esses desserviços, essa desinformação, que vai fazer com que as pessoas desacreditem ou tenham melindres sobre a prática dos guardiões nos terreiros umbandistas. Vamos ver se temos mais alguma coisa. Aqui para baixo. Eu acho que é mais ou menos isso. Tem as questões hierárquicas, né? Existem Exus que estão numa linha mais avançada, uns estão em nível intermediário, outros estão ainda em processo de reconstrução, né? Buscando ali ser os tarefeiros para poder ascender-se na categoria, né? Dos preceitos da espiritualidade. E
para finalizar, né, nas considerações finais aqui, esses autores, eles trazem os discursos dos campos dos Exus, trazendo para uma cientificação da Umbanda, né? E foi mais ou menos nesse período aí, do século XXI, que houveram várias e várias publicações que trouxeram à tona as perspectivas dessas pesquisas. E então, a identidade do Exu na Umbanda é descrita no âmbito de positividade desses discursos, né? Conjunto de obras que atribui ali o Exu com as características muitas vezes peculiares, né? De proteção, de apoio, de amparo e de muita regra, de muita firmeza, né? A maneira do Exu ali de tratar-se, ele é uma maneira muito peculiar, né? Só quem teve um atendimento com o Exu pode perceber que ao mesmo tempo que ele está sendo ali te acolhendo, ele não está não está passando a mão na sua cabeça. Ele está ali te dando todo o direcionamento, toda diretriz. Olha, minha filha, é assim, assim, assim. Você tem esse caminho aqui a seguir, né? Com toda bravura no sentido não de rispidez, mas com toda a firmeza, com todo o afeto e querendo ali trazer para nós essa proteção. Eu vou enviar, tá bem, pessoal, essas referências, a referência desse artigo no nosso grupo de estudos. Temos aqui 4 minutinhos para finalizar essa chamada. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, de expor alguma experiência? Agora é o momento. Isso tudo foi um pouquinho longo hoje, mas... Fala, Nana. Bom, só para comentar também, fazer mais um comentário, o quanto eles são justos, né? Os Exus são muito justos, no sentido de, primeiro porque eles trabalham na lei, na justiça divina, então não teria outra forma, né, de agir que não fosse essa, mas, por exemplo, ele não vai te dizer que você está certo se você não tiver certo, e ele não vai é, falar, por exemplo, igual às vezes as pessoas falam, o fulano me prejudicou, eu queria que acontecesse alguma coisa, o que que eu posso fazer? Geralmente a resposta dele não é a que você está esperando, no sentido de, realmente, fulano foi ruim para você. Não, pelo contrário, geralmente ele vai falar, e você, o que que você fez por fulano? Né? O que que foi? Por que isso aconteceu? Eles geralmente nos trazem muito o sentido da reflexão, né? Refletir sobre nossos atos, assim, eu sempre vejo isso muito. Exatamente. É a justiça, é a forma da lei, né? O Exu, ele vai lidar com a lei e com as nuances da lei. Então, ou é ou não é. É preto no branco, não tem meio termo. Muito bom. Mais alguém, pessoal, gostaria ali de fazer algum comentário? Vamos aí, pouco mais de 2 minutinhos e meio para essa ligação, para essa chamada cair. Então, bom, Paulo aqui agradece, né, pelo aprendizado. Eu também agradeço a todos vocês que puderam estar aqui presentes, né, agradecer a colaboração de cada um de vocês, a atenção, as palavras, as dúvidas, as partilhas. Obrigada a você, Bárbara. Então, eu desejo uma ótima semana aí para cada um. Qualquer dúvida, pessoal, estamos à disposição lá no nosso canal do Telegram e também no nosso grupo de estudos do WhatsApp, tá bom? Um abraço para vocês, tenham uma excelente semana. Obrigada, André, obrigada, Kellen, e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada, Silvia. Boa noite.